a gente conversa um bocadinho com vocês a respeito dessas diferenças. Eu vou até conseguir um espacinho mais pra gente conversar. Gimnospermas, moçadinha, elas vão ter estróbilo. Nós vamos ter que angiospermas apresentam flores de verdade verdadeira. E daí, Landim? E daí, gente, que quem já viu estróbilo, convenhamos o estróbilo, a pinha do pinheiro, não tem a menor graça. O estróbilo, moçada, ele é marrom, ele não é cheiroso, ele simplesmente não tem nenhum atrativo. E já que ele não tem nenhum atrativo, ele, moçada, não chama ninguém para poder carregar o pólen para ele. Não atrai insetos, não atrai aves para poder carregar o pólen. E o resultado é que, nesse caso, só quem se dispõe a carregar o pólen para uma gimnosperma é o vento. Uma polinização, transporte de pólen, chamada de anemófila, que é realizada pelo vento. Gente, você carregar o pólen pelo vento é muito legal, porque o vento é um serviço de graça. O vento, moçada, vai lá, carrega o pólen para você e não pede nada em troca. Não é que nem a abelha mercenária que só carrega o pólen se tu der comida para ela. Né? A abelha só trabalha no toma lá da cá. Né? A abelha só carrega o pólen se ela for paga com alimento. O vento não, gente. O vento é gente boa. O vento vai lá e carrega o pólen de graça. Entretanto, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Gente, suspeite, moçada, de serviços muito baratos, né? Suspeite, moçada, de coisas de graça, você pode acabar se lascando nessa história. O vento, moçada, beleza. Ele vai lá e carrega o pólen de graça, mas não oferece nenhuma garantia de serviço. Era uma vez dois pinheiros, e esses pinheiros querem se pegar, né? E aí, moçada, o pinheiro vai lá, pega o pólen, joga no vento, e o vento vai levar o pólen de um pinheiro para outro pinheiro. Eu quero que isso aconteça, mas quem garante que o vento quer? Pode ser que o vento esteja soprando para lá, onde não tem pinheiro nenhum. Gente, o vento, eu não tenho como manipular o vento. Eu não tenho como controlar o vento. Né? Eu não tenho moeda de troca para dizer assim, vento, eu te dou isso aqui, em troca, tu leva o pólen para lá? Não, gente, não tenho como eu mandar no vento. O vento, ele é completamente aleatório. Ou seja, o resultado é que o vento não garante que o pólen vai para outra planta. Não garante que o pólen vai lá para outra planta, para outro pinheiro aqui na brincadeira. Ou seja, é o famoso barato que sai caro, né? Você de repente contrata alguém para fazer um serviço na sua casa, aí o cara cobra R$100. Aí, não, tá muito caro. Aí tu vai lá e vai atrás de outro cara para fazer o trabalho, o cara cobra R$20. Opa, eu vou fazer esse trabalho lá com um cara de R$20. Só que o cara que vai lá e cobrou R$20, faz uma merda no serviço, e aí tu tem que chamar o cara de R$100 para poder consertar. Acabou saindo mais caro, né? Se você tivesse pago logo o cara de R$100 e desde o começo, você teria combinado os R$20 de ter pego o primeiro cara. Eu estou colocando essa metáfora idiota porque o pinheiro é o tipo do cara que diz assim, não sou otário não, não vou pagar mais caro por nada. Eu não vou dar, né, açúcar para abelha nenhuma carregar pólen meu não. Eu vou trabalhar com vento porque o vento, nesse caso, faz o serviço de graça. O problema é que o vento não garante que o pólen vai para o lugar certo. De maneira que a polinização na gimnosperma é loteria. O pinheiro joga o pólen no vento e reza. Por favor, vento, leve lá o pólen para o lugar certo. Pode ser que sim, pode ser que não. E quando a gente fala em loteria, como é que você pode aumentar suas chances de ganhar na loteria? Apostando mais números, né? Quanto mais números você apostar na Mega Sena, maior a sua chance de ganhar na Mega Sena. Como é que o pinheiro, ele aumenta a chance dele de que pelo menos parte do pólen vá para o lugar certo? Produzindo muito pólen. E por isso que eu disse que é o barato que sai caro. O que o pinheiro economiza, não dando açúcar para a abelha levar o pólen, ele vai lá gastar mais em energia, tendo que fabricar maior quantidade de pólen. De maneira que, como o vento não garante que o pólen vá para outra planta, o pinheiro, ele tem que produzir muito pólen, ele vai gastar uma energia da porra para aumentar as chances de polinização, para aumentar a probabilidade de que pelo menos parte daquele pólen
vá para o lugar certo. Ó, gente, o barato que sai caro. Né? O pinheiro não quis investir em açúcar para dar para a abelha carregar o pólen e jogou no vento que é de graça. Só que aí o que ele economiza de açúcar, ele vai lá e gasta mais fabricando pólen. O vento não garante o serviço, vai ter que produzir pólen pra cacete para aumentar a chance de que pelo menos parte do pólen consiga ir para o lugar certo. E nesse aspecto, moçada, a estratégia da angiosperma, ela é muito mais inteligente. A angiosperma, moçada, ela apresenta flores cheias de atrativos. A gente lembra que a propaganda é a alma do negócio, né? A angiosperma, moçada, ela apresenta lá pétalas coloridas. Ora, moçada, de longe, você vê lá a cor. Ela apresenta osmóforos, que é o que, Landim? Osmóforos são as glândulas produtoras de perfume na flor. Osmóforos perfumados, cheirosinho. Sendo, moçada, que convenhamos, quando uma abelha visita uma flor, ela não vai na flor, porque a flor ela é bonita e cheirosa, não. A abelha não vai lá para apreciar a beleza da flor. A abelha não vai lá para apreciar o perfume da flor. Ela não vai lá para bater uma selfie e postar no Instagram, não. Ela vai atrás de comida. O que interessa mesmo em relação à flor é uma estrutura chamada de nectário. O nectário, glândulas que vão produzir um material chamado de néctar. Esse néctar açucarado é usado como alimento lá pela abelha. Sendo, gente, que a pétala colorida e o perfume é uma propaganda para a abelha. Quando a abelha de longe vê o estróbilo marrom, sem cheiro, a abelha sabe, né? Não tem comida para mim aí não, vou nem chegar perto. Mas quando de longe ela vê a cor, sente o perfume, opa, lá tem comida para mim. Né? Então, na verdade, a pétala e o perfume é uma propaganda avisando a abelha. Vem cá, abelha, comidinha para você, delícia aqui. E aí a abelha toda empolgada vai lá, começa a tomar um néctar, gostosinho, bonitinho, acabou. A flor mala, ela vai lá só dar uma gotinha de néctar para cada abelha, para a abelha quando estava lá começando a gostar, acabou. Se a abelha quiser mais, o que é que ela tem que fazer? Visitar a flor vizinha. Só que quando a abelha pousou na primeira flor, o pólen gruda na patinha da primeira abelha, da abelha lá. Quando ela visita a segunda flor, ela leva o pólen da primeira para a segunda flor. Detalhe, para a abelha forrar o bucho, para a abelha ficar satisfeita, ela vai conseguir néctar suficiente somente se ela visitar 100, 200 flores. Em cada flor, é uma gotinha de néctar, visita 1, e 2, e 3, e 4, 200, para obter néctar suficiente. E nessa brincadeira ela vai levando pólen de uma para outra, de outra para outra, de outra para outra, 200 flores diferentes. A abelha promove uma espécie de suruba entre as flores, levando pólen, moçada, lá para várias e várias flores nessa brincadeira. O vento é difícil de manipular. A abelha, moçada, come na mão da flor. A flor é muito mais inteligente que a abelha. A flor manipula o comportamento da abelha. Vem cá, abelhinha. Ó, tem aqui a pétala, o perfume mostrando que tem comida para você. A abelha vai lá, come um pouquinho, quer continuar comendo, tem que visitar as outras flores e levar o pólen. Estratégia do traficante, né? Primeira dose da droga é de graça. As próximas, você tem que comprar. Você tem, moçada, que primeira dose de néctar, ela vai lá bem pequenininha, a abelha come, gosta, vicia. Se quiser mais néctar, vai ter que buscar na outra flor e levar meu pólen no processo. O resultado? Que, graças a esses atrativos, a polinização que nós temos, no caso lá das angiospermas, é uma polinização zoófila. Animal é uma polinização por animais. Gente, e essa polinização por animais, ela é muito mais eficiente que a polinização pelo vento, porque garante que o pólen vá para outra planta. Para onde é que o vento vai? Não sei. Não tenho como controlar o vento. Para onde é que a abelha vai depois que sai de uma flor? Para outra flor, gente. A abelha vai sempre ter vontade de comer mais néctar, está viciada no néctar da flor. Isso garante, moçada, que a abelha vai visitar outra flor e vai levar o pólen para mim. Nessa brincadeira, a polinização ela é garantida. Lembrando, né, que eu estou falando de abelha, mas quando a gente fala lá em polinização
zoófila, polinização por animais, aqui nesse caso, ela pode ser de várias maneiras. Entomófila, nesse caso, moçada, por intermédio de insetos. Ela pode ser ornitófila, por intermédio, moçada, de aves. Ela pode ser quiropterófila, por intermédio de morcegos. Lembrando que como morcegos normalmente eles são cegos, né? No caso lá não adianta a pétala ter flores coloridas, né? O que interessa vai ser lá o cheiro. Malacófila, por moluscos. Moluscos, Landim, é tipo caracol. Caracol vai lá, moçada, enfia a cara na flor, o pólen gruda na anteninha do caracol, e quando o caracol for lá na outra flor, que ele chegar lá daqui a 2 ou 3 anos, né, que caracol é lento pra caramba, ele leva o pólen lá para outra flor. Né? Pode demorar, mas que funciona, funciona. Ah, e gente, em angiospermas, existem também pessoas lá, polinização pelo vento. Então, algumas angiospermas, né, normalmente a polinização é zoófila, mas em algumas angiospermas, a polinização é pelo vento. Né? É o caso da grama. Estava comentando que grama é angiosperma. A grama é angiosperma, mas o pólen da grama, a flor da grama, tem pétalas atrofiadas, não tem perfume. Então a flor da grama, ela não tem muito atrativo. Entretanto, a flor da grama, ela tem muito pólen. A estratégia que nós temos em relação à grama, apesar da grama ser angiosperma, ter flores, é que ela vai fazer polinização pelo vento. Polinização pelo vento, a flor não precisa de atrativos, mas vai precisar de grandes quantidades de pólen. Alguém vai lá e briga comigo. Landim, gimnospermas como os pinheiros são mais comuns em áreas frias. Angiospermas dominam o resto da natureza. Tem alguma coisa a ver? Claro que tem. Gente, em ambientes frios, eu tenho poucos animais. Não é qualquer animal que consegue tolerar as baixas temperaturas dos lugares onde os pinheiros vivem. O resultado, no ambiente frio, entre gímenos e angiospermas, não tem animal para ninguém. Como não tem animal para ninguém polinizar, ambos têm que trabalhar sendo polinizados pelo vento. Ambientes frios, tem poucos animais não são muito tolerantes ao frio. Com poucos animais, todo mundo tem que se virar pelo vento. Como todo mundo tem que se virar pelo vento, gimnospermas e angiospermas competem de igual para igual. E aí as gimnospermas conseguem acabar, por assim dizer, se destacando um pouco. Em todos os outros lugares do mundo, que são mais quentes, tem animais como polinizantes. Como tem animais como polinizantes, nas angiospermas a estratégia é muito mais bacana do que nas gimnospermas, então as angiospermas acabam predominando. Ideia muito bacana, ideia muito legal para a gente discutir com vocês. Então, em ambientes frios, quer dizer que então, em ambientes frios, nós vamos ter poucos animais, de maneira, moçada, que não adianta querer fazer a polinização por animais. Dessa maneira, só vai haver o vento como agente polinizante. Como só há vento como agente polinizante, como agente polinizador, então gimnospermas, que são polinizadas pelo vento, se adaptam super bem a ambientes frios. Entretanto, em ambientes quentes, onde você tem muitos animais, como agentes polinizantes, o resultado, moçada, é que a polinização ela vai acontecer através de animais. E o resultado é que angiospermas se dão melhor do que as gimnospermas em ambientes frios. Angiospermas prevalecem, então, em ambientes quentes em relação às gimnospermas. Aliás, prevalecem pra caramba, né? Meios frios, só tem tu, vai tu mesmo, é o vento, a gimnosperma desenrola legal. Ambientes quentes, animais pra caramba, as angiospermas têm uma nítida vantagem sobre as gimnospermas. Primeiro, moçada, a diferença lá, diz respeito, estróbilo ou flor, né?
Então a diferença da flor para o estróbilo é muito grande em termos de atração, e por isso que as angiospermas desenrolam mais. A segunda diferença diz respeito lá ao fruto, né? Gimnospermas não apresentam frutos. Angiospermas apresentam frutos. E, gente, qual é a vantagem que o fruto traz? Vantagem número 1, né, moçada, que o fruto traz? Proteção da semente. Mas além de proteger a semente, o fruto sempre me pareceu uma coisa muito idiota, né? Você tem, por exemplo, lá, que a manga, ela vai lá, a mangueira, fabrica uma manga bem docinha, bem gostosinha, para você vai lá, às vezes, pega o braço, estica, pega a manga na mangueira, come e vai embora. Poxa, que manga burra, né? Por que ela não escondeu açúcar num lugar onde eu não pudesse pegar? Por que ela não escondeu açúcar na raiz, no meio do caule? Por que ela coloca, moçada, lá o açúcar? Justamente no fruto, que é muito fácil de eu pegar o fruto e comer. Porque, gente, na verdade, quando você vai lá e pega a manga, você está fazendo exatamente o que a mangueira quer que você faça. Você está sendo manipulado pela planta. Plantas são bem inteligentes, viu? Plantas, eu fico chamando elas de idiotas, né? Mas elas são bem espertas nesse aspecto. Olha como a planta ela é esperta e olha como você é manipulado pela planta. Era uma vez, moçada, uma mangueira e a mangueira produziu a manga. Gente, se ninguém comer essa manga, a manga vai cair bem aqui, vai desenvolver a semente e vai nascer uma mangueira júnior do lado da mangueira mãe. Não é legal para ninguém que a mangueira júnior nasça do lado da mangueira mãe. Não é legal, moçada, para a mãe, porque a mãe vai competir com o júnior por água e sais minerais. A mãe não quer competir, ela quer a água dela, os sais dela. E quer que o júnior tenha a água e os sais, mas não competindo. E outro problema, o júnior está na sombra da planta mãe, não vai fazer fotossíntese direito, porque não vai ter muita luz, e vai acabar morrendo. Que mãe escrota é essa que mata o próprio filho? Na verdade, moçada, a mangueira não quer que o júnior fique aqui. A mangueira quer que o júnior se desenvolva lá na puta que pariu, lá na baixa da égua, lá longe. O mais longe possível é melhor. Por quê? Porque se nesse caso o júnior se desenvolve bem aqui, não tem competição por água, por sais, o júnior não vai ficar na sombra e todo mundo fica feliz. Qual é o problema? O problema é que planta não tem perna para levar o júnior para longe. Já que a planta não tem perna para levar o júnior para longe, a planta pega a sua perna emprestada. Emprestada não, alugada. Ela te dá o açúcar da manga em troca do serviço de você levar a semente para longe. Então você vai lá, moçada, pega lá a manga, bem docinha, bem gostosinha, come a manga, caroço da manga é uma porra desse tamanho, tu não consegue engolir, aí tu vai lá e joga no chão, mal educado. Mas tá, tudo bem, se for no meio do mato, beleza. Porque quando você jogar lá o caroço de manga, semente de manga em algum lugar, o júnior vai nascer bem longe da mãe, do jeitinho que ela queria. Você fica feliz que você está de bucho forrado, todo mundo está feliz. O júnior está longe da mãe, a mãe expulsou o júnior de casa para o júnior não encher o saco dela, todo mundo fica feliz. Toma lá da cá, ou seja, de uma associação que ela é vantagem para simplesmente todos os associados. Por isso, moçada, que o fruto, mais do que proteger a semente, o fruto, ele tem outro papel importantíssimo. O fruto, ele vai atrair animais que vão comer o fruto e descartar a semente. De maneira, pessoas, que você vai comer o fruto e descartar a semente, a gente vai acabar promovendo a dispersão da planta. Espalhar a planta por aí, mundo afora, para que ela possa, por exemplo, invadir novos ecossistemas e coisas do gênero. Já que a planta não tem perna, ela pega a sua perna alugada, te dá o açúcar do fruto em troca do serviço de você levar a semente para longe. Aqui nesse caso, proteção da semente, a atração de animais para comer o fruto, jogar a semente fora e promover a dispersão. Alguém briga comigo. Landinho, isso aí que tu falou faz sentido? Na manga, que tem um caroço grandão e tu não consegue engolir. Mas no caso da goiaba, que o caroço é pequenininho e tu come com caroço e tudo. Ah, rapaz, a goiaba já tem tudo esquematizado na cabeça dela. Ao redor de cada semente de goiaba, existe um revestimento de celulose que você não consegue digerir. Então você engole a semente de goiaba, o revestimento de celulose não deixa a semente ser digerida,
E mais tarde, quando você obrar, mais tarde, quando você fizer o número 2, você solta o cocô com a semente intacta de goiaba. Detalhe que a semente já vem adubada no seu cocô, prontinho para nascer um pé de goiaba nesse caso. Estratégia, inclusive, mais inteligente do que da manga, né? Porque a manga, eu posso comer a manga na sombra da mangueira, aproveitar que está lá e jogar a semente perto. Mas se você comer a goiaba, tu vai fazer cocô daqui, sei lá, a 8 horas, 6 horas. Então tu vai estar bem longeão da goiabeira e vai levar a semente bem para longe, todo mundo fica feliz. Tu pega, por exemplo, gente, um animal como o mico-leão-dourado, que é o símbolo de preservação da Mata Atlântica. Gente, por que é tão importante preservar um macaco rei horroroso que vive lá nos cafundó do Juda e que não faz nada de útil para ninguém? Tudo bem, estou exagerando, mico-leão-dourado é fofinho. Mas, cara, qual é a importância de proteger ele? Proteger o mico-leão-dourado é proteger a própria floresta. Toda vez, moçada, que alguém derruba uma árvore na floresta, tem um buraco na floresta, mico-leão-dourado e outros animais fazem cocôzinho lá naquela clareira. No que fazem cocôzinho, depositam lá cocô com sementes das plantas que ele comeu e ajuda a reflorestar. Proteger o mico-leão-dourado, moçada, é proteger a capacidade da Mata Atlântica de se renovar através do fruto que o mico-leão-dourado come, do cocôzinho dele, libera semente, para poder, nesse caso, ajudar na renovação da floresta. Essa estratégia, moçada, de dispersão a partir de animais, não é a única estratégia possível que nós temos de dispersão da semente. Quando a gente fala em dispersão da semente por intermédio de frutos, nós vamos ter 3 estratégias principais. Número 1, zoocoria. Zoocoria através, moçada, de animais. Sendo que na zoocoria, através de animais, 2 possibilidades. Ou você tem frutos carnosos comestíveis, frutos carnosos, frutos que têm carne, que nem a manga, que nem a goiaba, que nem a uva e etc e tal. Ou então, frutos secos, adesivos. Frutos secos, aderentes. Como é o caso, por exemplo, de você pegar carrapicho, pega pinto, picão, tem vários caras desse aqui. Gente, carrapicho, acho que todo mundo conhece, né? Carrapicho é aquele frutinho espinhoso. Gente, aquilo é um fruto. Né? Você está lá no meio do mato, fazendo sabe-se lá Deus o quê, no meio do mato. E aí o carrapicho gruda em você e você nem percebe. 2, 3 horas depois, você vê o carrapicho grudado no seu tênis, arranca ele e joga no lugar. Pronto, cara, você fez exatamente o que a planta queria. Né? Espalhou os carrapichos por aí mundo afora. Tu estava no meio do mato, levou o carrapicho, 2 horas depois, sabe-se lá Deus onde você está, mas vai estar bem longe do carrapicheiro. E com isso você espalha, né, os carrapichos por aí mundo afora. Dispersão zoocórica, zoocoria aqui na jogada. Você tem, pessoas, outras possibilidades de dispersão. Você tem a dispersão anemocórica, anemocoria. Gente, cuidado para não confundir anemocoria com anemofilia, certo? Cuidado aí, que os termos eles são parecidos. Anemofilia é o transporte do pólen pelo vento. Anemocoria é o transporte da semente pelo vento. Nesse caso, frutos, moçada, que são carregados pelo vento, o mais famoso deles é o dente de leão. Gente, o dente de leão, ele trabalha desse jeito. O vento bate e leva a semente para longe. Funciona assim com algodão. Se alguém já viu um pé de algodão ao vivo e em cores, né? O algodão é um fruto. Sabe aquele algodão que você usa, sei lá, para fazer curativo? Ele tá lá dentro da planta, só que tem sementes dentro, né? Aí tem uma maquinazinha lá que descaroça o algodão, fica lá só aquele tufo de algodão. Mas na natureza, o fruto vai lá e tem aquele algodão branquinho com as sementes. Quando o vento bate, o algodão vai rolando no chão e largando, moçada, sementes no meio do caminho. Estratégia evolutiva para espalhar sementes por aí mundo afora. Existe a hidrocoria. Hidro, água, através da água. Como é o caso do coco. Ora, moçada, o coco se espalhou no mundo inteiro através das correntes marinhas. Coco flutua. Então tá lá o coqueiro na beira da praia, cai o coco na água, ele boia, e as correntes marinhas levam eles para aí, ó, mundo afora.
então dispersão através de água. Moral da história, se alguém perguntar para vocês por que 90% das plantas são angiospermas, não bote a culpa nos vasos condutores de seiva. Pteridófitas e gimnospermas também têm isso. Não botem a culpa na semente, no pólen, no tubo polínico. Gimnospermas também têm isso. Coloque a culpa em características que a angiosperma tem e a gimnos não tem. Flores e frutos. Flores e frutos explicam porque 90% das plantas são angiospermas. E a lembrança, né? Filia, coria, filia é para transporte de pólen, zoofilia, zoocoria, zoofilia, anemofilia, e coria é para transporte da semente. Zoocoria, anemocoria. Anemofilia, o pólen pelo vento, anemocoria, a semente sendo transportada pelo vento.